Como vai ser o mês de julho para os capricornianos? Estou fazendo esse vídeo, essa tiragem mensal, porque uma capricorniana me instigou a isso, tá? Então vamos ver o que as cartas têm para dizer esse mês para vocês. Como vai ser julho para Capricórnio? Temos aqui a carta do 6 de espadas. Pajem de espadas. E o 8 de copas, com o pajem de varinhas, o pajem de paus no fundo do baralho. Começando a tiragem com o 6 de espadas. O 6 de espadas, para os capricornianos, capricornianas, vem falar assim que tem um passo que tu tá meio que segurando pra dar. É uma coisa que tu tem medo de fazer, e o pajem de espadas também fala disso. Pode ser uma conversa muito difícil que tu precisa ter com uma pessoa, mas o pajem de espadas ele também diz assim, quando tu tem a conversa difícil, quando tu enfrenta o medo que tá bloqueando o teu caminho, as coisas se suavizam, elas ficam mais leves. Então isso pode estar relacionado a esse 6 de espadas. Tarô tradicional, né, a gente tem passando pela água, assim, um barco como se ele fosse afundar. O 6 de espadas, ele vem dizer assim, tu tem uma hesitação em dar um passo, tu tem hesitação, um medo de fazer alguma coisa que pode parecer que tá bloqueando teu caminho, pode parecer que as coisas não fluem, mas a partir do momento que tu dá esse passo, tem uma recompensa. Então pode ser algo muito vinculado a esse aspecto emocional, mas também quase como se fosse um bloqueio da tua mente, sabe? De ter medo de falar o que tu realmente sente, ou ter medo de deixar claro o que tá te incomodando em uma situação específica, com medo das consequências que podem vir a partir dela. E aí o 8 de copas, o 8 de copas vem falar que a solução pro problema tá muito na superfície, tu não precisa entrar em um estado de melancolia, de tristeza, questionando se tu é boa o suficiente, se tu é capaz para passar por isso. É só que uma transformação aqui ela é necessária, então tu pode fazer isso através de uma conversa difícil, se é algo que tá te incomodando no trabalho, é conversar com teu chefe, tua chefe que tu tá acumulando muita função, ou que tu quer mudar de área, que tu quer um aumento, enfim, essa conversa difícil no campo profissional. Mas agora, se a gente tá falando de relacionamentos, a conversa difícil é falar com a pessoa que tu gosta, com o teu cônjuge, com o teu namorado, com o teu ficante, e dizer assim, eu não gosto dessa atitude, ou eu quero mais, o que nós vamos fazer a partir disso? E eu sinto que depois desse processo vem um grande alívio. Só que com o pajem de paus no fundo da tiragem, a gente tem esse ponto onde é necessário uma determinação, uma coragem, uma força para fazer isso. Porque o pajem de espadas fala de um medo, pode ser até coisas ocultas que precisam ser conversadas e não estão sendo conversadas, que vocês estão jogando para debaixo do tapete, mas chegou num ponto de limite. Então eu acho que para ti, que é capricorniana, talvez esse céu em câncer, esse sol em câncer que a gente tá agora, vai ser um momento para aliviar o teu emocional, aliviar a tua mente, porque talvez a dificuldade de conversar certos pontos específicos, porque tu tá muito focado no trabalho, porque tu tá muito focado na tua vida pessoal, na tua família, nas coisas mais materiais, sem perceber o que é realmente importante nas tuas relações interpessoais. Talvez tu esteja lidando com alguns pontos específicos onde tu só tá aceitando, só tá levando, pensando no dinheiro, pensando na estabilidade. E aí esse mês, com câncer, o oposto complementar de Capricórnio, vai ser o ponto onde tu vê, tá, talvez eu preciso de um acolhimento, talvez eu preciso ter essa conversa difícil para que a minha vida seja mais leve daqui para frente, mas tudo isso precisa de coragem. Um ponto que eu gosto de trazer em relação ao pajem de paus, né, o pajem de varinhas, no fundo da tiragem, é que pensa na tua determinação, pensa na criança que tu foi, na jovem que tu foi, em quem tu era daqui 5 anos atrás, 10 anos atrás. Essa pessoa não estaria feliz com os passos que tu tomou, com o adulto que tu é hoje. Então, qual que foi o processo de evolução que tu teve nesse meio tempo? É só aprender a reconhecer isso e saber que tu sabe lidar com as situações difíceis. Talvez o momento presente ele seja muito mais de uma tensão por essa conversa do que quando a conversa realmente acontece. Então, para os capricornianos, esse mês de câncer tem as conversas difíceis, deixa claro o que tu quer, saiba que depois que tudo ficar claro, tem uma movimentação positiva pela frente. Lembrando que essa é uma tiragem geral, então
se alinha com o que ressoar mais pra ti. E se quiser agendar uma tiragem comigo, é pelo Instagram. Eu desejo um ótimo mês de julho pra vocês, muita prosperidade e vamos abrir esse coração. Beijos, tchau!